E aí pessoal, tudo bom? Sou o professor Fábio de Geografia e na nossa aula de hoje a gente vai falar sobre conflitos separatistas na região da Rússia e nos seus países do entorno ali, principalmente numa região das mais tensas do planeta, que é a região do Cáucaso. O que é o Cáucaso? O Cáucaso é um dobramento moderno, um grupo aí de montanhas situadas ao sul da Rússia, onde a gente tem nessas áreas de montanha, para o norte, o território russo e para o sul, um conjunto de 3 países que eu queria destacar: a Geórgia, o Azerbaijão e a Armênia. Por que eu destaco esses países? Pelo seguinte, em 1991, com o fim da União Soviética, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas era um país formado por 15 repúblicas que, com o fim, essas repúblicas ganharam independência. A grande república dentro da União Soviética era a Rússia, não só em tamanho, mas em poder também. Era dali que saíam as decisões. Geórgia, Azerbaijão e Armênia eram países que pertenciam à União Soviética. Com o fim da União Soviética, viraram países independentes. Ou seja, o fim da União Soviética deu origem a movimentos nacionalistas que vão gerar a independência dessas 15 repúblicas, só que também vão estimular movimentos nacionalistas internos. Algumas dessas repúblicas, alguns lugares, vão ter movimentos de minorias que vão exigir, aproveitando a onda desse movimento de independência de países, que vão exigir a sua independência também. E esse movimento interno de países vai dar origem a alguns conflitos que são muito interessantes e importantes que a gente conheça aí pensando na nossa prova. O conflito mais famoso, talvez o principal aí, é o conflito que envolve uma região russa chamada Chechênia. A Chechênia é um território que está no lado russo. Vou colocar aqui para o lado russo. A Chechênia é um território formado por uma população de maioria muçulmana que está dentro do território russo, que é um território de maioria cristã ortodoxa. O que os chechenos desejam? Por se sentirem diferentes dentro dessa questão religiosa, aproveitando essa onda de movimentos nacionalistas, eles desejam criar um país deles, criar um território particular, ou seja, se separar da Rússia. Esse movimento, que já dura aí um bom tempo, faz com que o governo russo ataque duramente os rebeldes chechenos que a Rússia gosta de chamar de terroristas. Esses grupos rebeldes que reivindicam a independência da Chechênia, muitos dos seus líderes foram presos ou mortos. É um movimento que vem perdendo força nos últimos anos. O interessante é a gente entender o seguinte: por que a Rússia ela não permite a independência desse território, que realmente é muito diferente do território russo? Por 2 motivos. Primeiro, tem uma questão de soberania. Dentro da Rússia, eu tenho mais de 200 estados. Imagine se por um movimento nacionalista, consegue um movimento de independência. Essa questão soberania é muito importante. Permitir é dar brecha para que outros movimentos sejam criados, segundo o governo russo. O segundo motivo é um motivo econômico. Boa parte da riqueza do petróleo da Rússia sai da região do Mar Cáspio. Do Mar Cáspio para a Rússia, os dutos de petróleo atravessam a região da Chechênia. Então, manter esse espaço da Chechênia economicamente é muito importante para garantir a circulação de um dos recursos mais importantes para a Rússia, que é o petróleo. Esse conflito da Chechênia, ele é um dos principais aqui dentro dos conflitos separatistas russos. Mas do lado da Chechênia eu tenho um outro território chamado Daguestão. Aqui, dentro da Rússia, lá para a fronteira com o Azerbaijão, a gente tem o espaço do Daguestão, que tem um conflito muito parecido. Rebeldes muçulmanos que querem a independência da Rússia por se considerarem diferentes do território russo, que também são duramente reprimidos, assim como seus parceiros da Chechênia. Um outro conflito, e esse que teve repercussões mais recentes, a partir de 2008 principalmente, é o que envolve a Ossétia do Sul. A Ossétia do Sul é um estado localizado na Geórgia, que, como o nome diz, é dividido entre a parte sul e a parte norte, que está dentro da Rússia. O que acontece na Ossétia do Sul é um pensamento um pouco contrário da ideia da Chechênia. Na Chechênia eu tenho grupos muçulmanos que querem se separar da Rússia cristã ortodoxa. A Ossétia do Sul é formada por grupos, os ossetas formam um grupo étnico
russificado, ou seja, eles têm uma aproximação muito grande com o território russo. Com a divisão da Geórgia, entre Rússia e Geórgia com o fim da União Soviética, eles se sentiram isolados e dizem que são reprimidos pelo governo georgiano, um governo muçulmano. Então o que acontece aqui é a luta dos ossetas para se separar da separar da Geórgia. Só que os ossetas não querem um território independente, eles querem a anexação com a Ossétia do Norte, ou seja, a anexação com a Rússia. Por trás de toda essa discussão existe a questão religiosa, como a gente pode perceber nas características dos três conflitos. Só que a gente não pode esquecer também que por trás a gente também tem uma discussão de soberania e uma questão econômica, de posse do território e de seus recursos. Beleza, pessoal? Até a próxima.